redescobrindo o Apocalipse. E nesse momento a gente vai começar a analisar a profecia, né, o mistério das 7 trombetas do Apocalipse, que seria Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9. Nesse momento, vamos apresentar aqui a versão evangélica, né, do mistério das 7 trombetas, que a gente vai analisar a versão evangélica. Vamos analisar e tecer alguns comentários. Então, esse é o quadro Redescobrindo o Apocalipse, e o episódio de hoje é as 7 trombetas do Apocalipse, versão evangélica, ok? Aí na sequência, no próximo episódio, a gente vai ver a versão aqui da igreja de Yeshua, ok? Então, no Apocalipse capítulo 8 e 9, mistério das 7 trombetas. Antes disso, eu vou apresentar um pouco o contexto, né? O contexto do que aconteceu antes. Porque, de acordo com a versão evangélica, né, tem juízos, né, seguidos. Nesse momento, né, lá pelo Apocalipse capítulo 4, já teria ocorrido o chamado arrebatamento, né, da igreja para o céu, certo? Em seguida, surgiria o falado anticristo, né, para enganar a humanidade como um homem de paz e enganar até mesmo Israel como o Messias, né, e ajudar na construção do templo, aquela coisa toda. Pois é, então no caso o anticristo seria personificado como o primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro branco. Pois é, só que essa teoria tem um problema muito sério, eu diria até irremediável, que o arrebatamento, conforme está descrito na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, é impossível falar em arrebatamento sem falar antes disso da ressurreição dos mortos em Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, categoricamente, abre aspas, não pensem que nós, que ficamos vivos para a vinda do Senhor Jesus, precederemos os mortos. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós, os que ficarmos vivos, junto com eles, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus. E estaremos sempre com o Senhor. Fecha aspas. Ou seja, impossível falar em arrebatamento sem falar antes na ressurreição. Uma coisa está amarrada à outra. E a primeira ressurreição é só em Apocalipse capítulo 20. Então, a menos que haja uma outra ressurreição antes da primeira ressurreição, e a menos que haja um outro arrebatamento que não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, então está por terra toda essa teoria. Ok? Então já é um problema irremediável, irreconciliável. Ok? Mas vou dar sequência ainda assim, né, na explicação como seria. Pois é, então nesse mundo, essa coisa toda de anticristo e de igreja arrebatada, né, já teriam havido os primeiros juízos, né? As primeiras tragédias sobre a terra, que seriam os 7 selos, né? Dentre eles, os 4 cavaleiros do Apocalipse, 7 selos, aquela coisa toda, guerra, fome e peste, já deveria ter assolado, e de acordo com o 4º selo do Apocalipse, 1/4 da população mundial já teria morrido, né, por conta da peste, da fome, da guerra e etc. e tal, né, que teria acontecido, né, nesses primeiros juízos. E agora vem a segunda parte, né, do juízo, que seriam as 7 trombetas. E a parte final, os últimos juízos, seriam a chamada grande tribulação do Apocalipse, que seriam as 7 taças, o juízo das 7 taças. Tudo isso, né, na sequência após o surgimento do anticristo, após o arrebatamento da igreja, ok? E antes dessas 7 trombetas, né, que seriam juízos vindo sobre a terra, né, dos descrentes que restaram, aí surgiu no capítulo 7 do Apocalipse chamado 144 mil. Quem seriam esses 144 mil? Seriam israelitas crentes, né? Os judeus, né, crentes, né, judeus crentes na fé em Cristo, né,
que seriam responsáveis por evangelizar esse mundo, né? Esse mundo de trevas, né? Que a igreja já arrebatada. Então, esses 144 mil seriam responsáveis. E no meio dessa coisa toda de guerra e fome e peste já teria iniciado no juízo dos selos, né? Na segunda parte do capítulo 7 do Apocalipse, já haveriam já pessoas, né, mortas, né? Aqueles que se converteram depois do arrebatamento da igreja, né, que seriam chamados crentes da tribulação, né, já teriam sido, grande parte deles já teria sido morto e martirizado, seriam os mártires da tribulação. Enfim, esse é o contexto agora do que estaria acontecendo segundo a teoria evangélica, ok? Agora sim, vamos para o início dos juízos das 7 trombetas. Então, no Apocalipse capítulo 8 e 9. Claro que isso tudo, essa visão evangélica, ela é totalmente futurista. Ou seja, tudo isso, praticamente o Apocalipse inteiro, vai começar após o arrebatamento da igreja. Então é tudo no futuro e é tudo num período de tempo bastante curto. É tudo no futuro. Após o arrebatamento, surge o anticristo e começa todos os juízos numa sequência de anos bem curta. Ok? A gente chama isso de futurista. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 8, 1 a 5. Vamos lá. E havendo aberto o 7º selo, no caso o Cordeiro, né? Jesus fez isso. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até de diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e depois houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Esse é o verso 1 a 5. Então aqui tem algumas pontuações, por exemplo, o silêncio que fez após a abertura do 7º selo. Silêncio indicaria a gravidade dos juízos que iriam acontecer. Então esses 7 anjos que estavam diante de Deus foram lhe dados 7 trombetas. As trombetas indicam justamente os juízos, né, que vão acontecer, as calamidades. E em seguida um outro anjo com incenso, né? Incenso. O incenso, na realidade, significa justamente as orações dos crentes, as orações dos santos que sobem até diante de Deus, que vão até diante de Deus. E essa taça com incenso, o anjo tomou, né, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, justamente porque as orações, né, que são incensos, foram atendidas, né, são ouvidas e atendidas para a justiça, né, para que a justiça seja feita, entendeu? Então, esse fogo do altar lançado sobre a terra indica justamente o atendimento das orações, né, e a providência da justiça, ok, do juízo pelos santos. Aí houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, que indica justamente a intervenção divina, né, na situação. Então, essas orações, né, que seria personificado pelo incenso, seria justamente, uma vez que a igreja já estaria arrebatada nos céus, né, essas orações seriam dos crentes da tribulação, né, os crentes pós-arrebatamento, aqueles que se converteram depois do arrebatamento, né, nesse mundo aí de juízo e tribulações. Então, seria deles as orações, ok? Então, mas é estranho que até dizem que depois do arrebatamento terminou o tempo da graça. Mas como assim? Se tem crentes depois do arrebatamento e as orações deles são ouvidas, né,
e tem até os 144 mil evangelizadores, então não acabou a graça, porque você tem convertidos, ou será que esses crentes convertidos não serão salvos? Então é estranho, né? Fica fora de contexto. Acabou a graça depois do arrebatamento, mas se tem crentes depois do arrebatamento, então, e as orações deles são ouvidas, então como assim acabou a graça? Fica fora de contexto. Então aí vem, tudo bem, mas esse é só então as orações são atendidas e aí vem os juízos, né, das trombetas. Vamos lá, continuando aqui, versos 6 e 7. Diz assim, ó: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro realmente saiu essa fumaça, né, que escureceu tudo. Ok? Dando continuidade aí, eu vou no verso 3 até 11. Diz assim, ó: E da fumaça vieram gafanhotos, e sobre a terra foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes à dos escorpiões, e agulhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu seu nome Abaddon, em grego Apolion. Pois é, uma explicação bastante extensa, né? Então, a estrela que caiu do céu, o diabo abriu a porta do inferno e saíram fumaça, né? E dessa fumaça vieram gafanhotos, né? E esses gafanhotos, com a descrição bastante peculiar, né? Eles não podiam fazer dano algum às árvores e etc., né? Mas somente iriam atacar esses gafanhotos sobrenaturais, somente atacariam os homens que não têm o sinal de Deus na testa. No caso, o sinal de Deus na testa, simbolicamente, seria o que? O povo de Deus, né? Aí os 144 mil evangelizadores, mais todos aqueles que foram convertidos, crentes convertidos durante esse período de tribulação. Então, esses crentes, né, simbolicamente, têm o sinal de Deus em suas testas, né? Não seriam afetados por essa praga, mas somente os descrentes. E aqui ele cita aqui os gafanhotos, né? Tinha coroa na cabeça, rosto de homem, cabelo de mulher, e dentes de leões, couraça de ferro e agulhões de escorpiões, né? Com que ele impôs o flagelo sobre os homens, né? Eles poderiam atormentar esses homens descrentes durante 5 meses. 5 meses essa praga de gafanhotos atormentando os homens, né? Aí vem, deixa eu ler aqui a explicação deles. Vamos dizer assim, ó. Eles não são como nenhum gafanhoto jamais visto na terra. Gafanhotos normais são vegetarianos, mas esses são proibidos de comer a erva, as plantas e as árvores. Ao invés disso, eles atacam as pessoas, mas somente os descrentes. E quando o fazem, eles picam como um escorpião, causando imensa dor, tão intensa dor, que as suas vítimas pedirão a morte. E o seu líder
é o anjo do abismo, cujo nome significa destruidor, que é o que significa Abaddon, e Apolion, significa destruidor. Um detalhe interessante é que em Provérbios 30, 27, né, Salomão escreveu que os gafanhotos não têm rei. E os gafanhotos normais não têm rei, né? Igual tem a formiga, igual a abelha, tem lá o rei. O gafanhoto não tem rei, gafanhoto normal. Mas esses gafanhotos sobrenaturais teriam rei, né? Por isso que seriam gafanhotos diferentes. Então, mesmo hoje, né? Mesmo, claramente, esses gafanhotos são manifestações demoníacas de algum tipo. Então, resumindo, a quinta trombeta, no caso, o próprio diabo, né, abriria a porta do inferno, e da porta do inferno viriam esses gafanhotos sobrenaturais para atormentar os homens descrentes, né? Nesse mundo apocalíptico. Tem até aquela musiquinha, né? Tem uma música, né, gospel, né, evangélica, que da trombeta, né, que diz assim: quando a trombeta tocar, eu não quero estar aqui, e etc. E não sei o que, porta do inferno, quando a trombeta tocar, eu não quero estar aqui. Ou seja, né, que a autora que canta a música dizendo que a igreja vai estar arrebatada, né? E esse flagelo caindo sobre a humanidade. Então, literalmente, seria gafanhotos vindos do inferno, liderado pelo diabo, para atacar os homens. É bem criativo isso. Vou perguntar ao Carlos Alberto, o que você acha dessa coisa toda de gafanhotos sobrenaturais vindo do inferno atacar os homens, liberados pelo diabo? O que você acha dessa teoria? Entendi. Eu vou perguntar de novo. O que você acha? Eu vou perguntar agora para o Cândido aqui. O que você acha, Cândido, o filósofo, né? Essa história de, no caso de Abba, vai abrir a porta do inferno e virão gafanhotos sobrenaturais para atacar as pessoas descrentes, né? Esses gafanhotos enviados pelo diabo. O que você acha dessa teoria? Ele achou um pouco engraçado. Seria engraçado se não fosse trágico, porque eles ensinam isso dentro da igreja para os outros. Então, seria engraçado, mas infelizmente é trágico. Mas é a teoria vigente aí deles, né? Lamentável. Vamos dar continuidade aqui. Sétima trombeta, né? Perdão, sexta agora. Aí passou a parte dos lendários gafanhotos sobrenaturais, né? Quando a trombeta tocar, eu não quero estar aqui, etc e tal. Mas aí vem. Agora vamos aí. Sexta trombeta. Apocalipse 9, 12 a 19. Aí vem a sexta trombeta. Diz assim, ó: passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Os ais significa gemido, né? Flagelo. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que tinha 4 pontas do altar de ouro, que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora
e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu vi o número deles, e assim vi os cavalos nessa visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E das suas bocas saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes às serpentes e têm cabeças e com elas danificam. Pois é. Então essa sexta trombeta aqui está dizendo algo sobre 4 anjos, né, que estavam presos junto ao grande rio Eufrates, né? Os anjos estavam preparados para esse momento. Pois é, rio Eufrates fica lá naquela região da Síria e Iraque, né, perto do rio Tigre, mais ou menos. Então aqui isso simboliza, esse rio, biblicamente, a divisão entre o Oriente e o Ocidente, né? E existe uma barreira cultural, política e até mesmo religiosa entre o Oriente e o Ocidente, que são bastante diferentes, ok? Então, e no caso aqui, essa barreira iria cair nesse mundo apocalíptico, né, de tragédias, essa barreira iria cair. Então, a explicação aqui que eu tenho é que possivelmente esses cavalos, né, com essas pragas, né, estariam simbolizando manobras de guerra no Oriente, né, que é uma região muito populosa, né, e no mundo apocalíptico, a fome, essa coisa toda nessa região, no extremo Oriente, né. Então seriam manobras de guerra, guerras no Oriente. Deixa eu ver aqui. E no caso, por conta disso, nessa região extremamente, a região mais populosa do mundo, né, então isso provocaria a morte de bilhões de pessoas, né? Deixa eu ver aqui, um terço das pessoas que iria morrer, deixa eu ver aqui. A terça parte dos homens. Então, bilhões de pessoas morreriam por conta dessa calamidade da sexta trombeta. Então, toda essa aparelhagem aqui dos cavalos com boca de leões, essa coisa toda, isso não seria exatamente literal, né? Seria simbolismo para manobras de guerra e equipamentos de guerra diversos, né? Que causariam a morte de bilhões de pessoas, um terço dos homens que sobraram nesse momento. Deixa eu ver aqui. Aí sim, aí acho que já posso passar. E o detalhe é que nessa coisa toda, a chamada grande tribulação, o momento maior de flagelo, não teria chegado ainda, né? Só chegaria durante o juízo das 7 taças, né? Seriam juízos ainda mais severos, né, e violentos, né? Os juízos finais, ok? Vou agora sim para agora Apocalipse 9, 20 a 21, né? Após esse contexto das 7 trombetas. Diz assim, ó, das 6 trombetas, perdão. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. É incrível. Depois, mesmo com todas essas calamidades e tragédias, os homens não teriam se arrependido ainda, né? Se arrependido e se convertido. Que seria uma coisa incrível, realmente.
mesmo com tanta gente morrendo por conta das guerras e do desastre. Então isso aqui não teria muito explicação não. Talvez fala-se até numa confusão religiosa, né? Que a igreja estando arrebatada, ficaria a verdade, né? Ficaria escassa, né? Então por conta disso poderiam surgir falsas religiões, para enganar o homem, fala-se até mas enfim, mas como haveriam 144 mil, né, evangelizadores, judeus messiânicos, né, e também crentes, né, então acho que não seria tão complicado assim. Haveriam pregadores, evangelizadores, ainda assim, mas então talvez nesse mundo apocalipse de guerra e de desastre, de destruições, confusões religiosas impediriam, né, que essas pessoas, mesmo por conta de todos esses flagelos, se arrependessem e viessem para a adoração verdadeira, para a verdade do Evangelho. Então, é isso aí. Tá? Eu estou terminando por aqui. Essa foi a versão evangélica das 7 trombetas do Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 9. Na sequência, então vejam que é uma interpretação bem literal, né, e bem futurista, né? Tudo para um futuro, um período muito curto de tempo, né, após o arrebatamento da igreja, surgimento do anticristo. Isso a gente chama de futurismo. E tudo bem literal, né? Tudo tomado ao pé da letra. Então, estou encerrando. Na sequência vem a versão da igreja de Yeshua HaMashiach. Na verdade, eu acho assim, sinceramente, essa versão evangélica aqui é bastante medíocre, entendeu? Bastante medíocre, e inclusive essa parte aí dos gafanhotos chega a ser meio estranha, chega a ser cômico, entendeu? Chega a ser cômico realmente, mas enfim, faz parte. E anunciam isso como uma verdade absoluta dentro da igreja, que gafanhotos sobrenaturais vão surgir do inferno, que vai abrir a porta do inferno para atacar os homens, entendeu? Literalmente. E que, enfim, tem até musiquinha, né? Quando a trombeta tocar, eu não quero estar aqui, e isso aí, blá, 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 e tocam isso, e é a verdade absoluta. Sinceramente, gente, medíocre, tá? Medíocre, amador, não é trabalho de profissional, e você não pode anunciar essa porcaria de interpretação como uma verdade absoluta e sagrada, enganar as pessoas, ok? Bastante medíocre. Mas aí vem, quando tudo parece trevas, surge a luz, aí vem a interpretação da igreja de Yeshua para ajudar as pessoas a descobrir efetivamente o que está escrito aqui, ok? Deixa eu só encerrar aqui. O que você achou, o Carlos Alberto, o que você achou aí dessa interpretação aí da moçada? Qual a sua opinião? Então me avise quando chegar a vez dos profissionais trabalharem, por favor.